Meus colegas e amigos e irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Isaías 58. O jejum que agrada ao Senhor. Clama bem alto e não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e à linhagem de Jacó os seus pecados. Clama bem alto, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso ao seu profeta. Clama bem alto, não te detenhas. Levanta a voz como uma trombeta, soa bem alto. Anuncia ao meu povo, o povo de Israel, e à linhagem de Jacó, os seus pecados. Anuncia, diz ao povo, mostra os seus pecados, mostra a sua transgressão. Mesmo diante de um profeta mostrar a nação de Israel, a linhagem de Jacó, que é a linhagem de Israel, as 12 tribos de Israel, que são o povo de Deus, mesmo a eles sendo anunciado a sua transgressão e seus pecados, diz o Senhor no versículo 2, ainda assim eles me procuram todo dia, têm prazer em conhecer os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica a justiça e que não abandonou a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos corretos, têm prazer em se chegar a Deus. Então, mesmo o povo, a nação de Israel, sabendo da sua transgressão e dos seus pecados, eles procuram o Deus Todo-Poderoso todo dia. Eles têm prazer em conhecer os caminhos, como se esse povo fosse um povo que praticasse a justiça, como se esse povo fosse um povo que não abandonou os mandamentos de Deus. E eles pedem juízos corretos, têm prazer em se chegar a Deus. No versículo 3, o Senhor diz assim: porque jejuamos, dizem eles, e não atentas para isso? Porque nos humilhamos e tu não sabes? No dia em que jejuais, cuidai dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Então, o povo, os transgressores, os pecadores, dizem: porque nós jejuamos e tu, Deus Todo-Poderoso, não atentas para isso? Porque, diz o povo pecador, os transgressores, porque nós nos humilhamos e tu não sabes? Então o Senhor responde a eles: no dia em que vocês jejuam, vocês cuidam dos seus negócios e ainda exigem que os seus negócios sejam feitos, que se façam os seus trabalhos. Lembro eu que há um tempo, quando alguém falava sobre jejuar, é porque você ficaria de um período a outro sem comer, de um horário a outro sem comer. E esse jejum não é o jejum que agrada a Deus. Porque no dia em que jejuam, dizem jejuar, colocando nos dias de hoje, dizem jejuar, ao ponto que se abstém de comida de um horário a outro, nesse mesmo tempo em que se abstém de comida para jejuardes, estão fazendo os seus trabalhos e ainda exigem que os seus trabalhos também sejam feitos. Então o Senhor diz no versículo 4, jejuais para brigas e rixas, para ferirdes com punho pecador. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Então veja, o jejuar de hoje, meus amigos, é apenas para briga e rixas. Como assim? É provocação a Deus. É ferirdes com punho pecador. Deus não se agrada do jejum que a nação de Israel praticava, que a nação de Israel pratica. E se você se considera um israelita espiritual, Deus não se agrada do seu jejum.
pois você jejuma e ao mesmo tempo faz os seus trabalhos e exige que os seus trabalhos sejam feitos por aqueles que são subordinados a você, que lhe presta serviço. Versículo 5. Seria esse o jejum que escolhi? Pergunta Deus. Seria esse o jejum que escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamaria isso de jejum? Isso jejum e de dia aceitável ao Senhor? Então olha a pergunta de Deus. Seria esse o jejum que eu escolhi, um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e deite-se em pano de saco e cinza? Vocês chamariam isso de jejum e de um dia agradável ao Senhor? Esse pano de saco e cinza, quando você lê o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas, quando as pessoas iam em oração a Deus por um pedido de perdão, por sua transgressão, a pessoa se humilhava a Deus, e quando você se humilha, você se veste de pano de saco e cinza. Ou seja, as pessoas rasgavam suas roupas, né? E ali elas se humilhavam a Deus. E essa humilhação é o vestir de pano, de saco. É um estado de humilhação a Deus. Então Deus pergunta, seria isso agradável? Um dia para que você se humilhe? Seria? O Senhor responde no versículo 6 o seguinte: por acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão e ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu, o cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então perceba, qual é o jejum agradável a Deus? É que você solte as cordas da maldade, não se prenda à maldade, nem para você, nem para os demais. Desfaças a atadura da opressão, não oprima a ninguém, muito menos a você mesmo. Põe em liberdade os oprimidos, não oprima as pessoas, não chateie, não escarneça, não zombe. Despedace todo o jugo que te prende à maldade e que prenda você à maldade em relação às outras pessoas. Não seja sábio aos próprios olhos, mas seja humilde. Não queira ser melhor do que os outros, porque assim você está sob jugo. Um jugo de maldade, de orgulho. Reparta o pão com o faminto. Se você sabe que uma pessoa é necessitada, não espere a pessoa vir se humilhar e lhe pedir, mas reparta. Tome iniciativa, seja bom. Recolha o pobre desamparado. Recolha em sua casa se houver necessidade. Se você vê que a pessoa é desamparada, não tem aonde ficar, não tem aonde ir. Recolha em sua casa se assim for, se assim, que assim seja. Meu amigo, você não pode dizer que é um servo de Cristo, um servo de Deus, se você não atenta para o humilde. Se você escarnece e se desfaz das pessoas mais pobres. Se você passa pela rua, vê uma pessoa ali que está, uma pessoa pedinte, e você passa e finge que não vê, Deus está naquela pessoa, sofrendo com ele. E quando você faz o bem a uma pessoa, você está fazendo a Deus. Vista-o nu. Se você sabe que uma pessoa tem necessidade de roupas, vista-o. Não espere uma pessoa vir te pedir, porque é muito difícil. Ainda que ela quisesse, mas é muito difícil ela vir te pedir. Dai-me uma blusa, dai-me um short, dai-me um cobertor. Mas você sabe se uma pessoa está passando necessidade. Vista-o. E não deixe de socorrer a quem precise, ao próximo. Qualquer pessoa. Não espere também que a pessoa te peça ajuda. Ajude-o se você
ver e perceber que a pessoa está passando por necessidade. Esse é o jejum que agrada a Deus. E não que você se abstenha de comida e comece a fazer os seus próprios afazeres e mandar que as pessoas façam também para você. Esse jejum não agrada a Deus. Na verdade, você vai passar aí alguns minutos sem comer e vai ficar com fome. Mas se queres realmente jejuar e que o seu jejum faça chegar até Deus, ponha em prática as ordenanças de Deus. Versículo 9. Então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade do meio de ti. Vou repetir o versículo 9. Se você começar a praticar as ordenanças de Deus, no qual é o jejum que agrada a Deus, então, versículo 9, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, aqui estou. Se você, amigo, tirar o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade do meio de ti, não seja falso, não acuse injustamente. Meu amigo, se você não tiver certeza de algo, não abra sua boca para falar. Você acusa e está levantando falso. E um dos mandamentos da lei de Deus é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se você não tem certeza, se você veio acusar porque alguém te falou, porque você ouviu pela aí, mas você não viu, se você não viu, você não tem certeza. Eu falo uma mentira, você escuta uma mentira, aí você vem e acusa outro com essa mentira e ainda fala como se tivesse certeza. Tira a falsidade do meio de ti, tira teu dedo acusador. Você não deveria nem sequer julgar, só Deus pode julgar. Só existe um juiz e um legislador. Deus. Tira o jugo de ti, o dedo acusador, e para de ser falsa. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritará e ele dirá, estou aqui. Versículo 10. E se abrires a alma ao faminto, e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. Então, amigo, abra a alma ao faminto. Seja uma pessoa caridosa, boa. Você fazendo todas essas coisas, diz o Senhor que a tua luz nascerá nas trevas. Se você anda em escuridão, a sua luz brilhará e será como o meio-dia. O Senhor estará contigo e te guiará continuamente. Te fartará em até lugares áridos. Lugares áridos, irmãos. Imagine você morando no campo. E você viva da agricultura e não chove. Você não planta, você não colhe. Se você não plantou, se você não colheu, lhe faltará o que comer. E o Senhor diz, eu te fartarei até nos lugares áridos, seco, e fortificarei os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltarão. Amigos, imagine um jardim sem água. As plantinhas, as flores, elas não crescem, elas murcham e morrem. Mas se tem água para regar, essas plantas nascem, crescem, se reproduzem. O Senhor diz que você será como um manancial.
um jardim regado como um manancial, cujas águas nunca faltarão. Se você abrir a alma ao faminto, se você fartar o aflito, se você fizer o bem, tirar o dedo acusador e a falsidade do meio de ti, a tua luz será como o meio-dia. No teu jardim terás água, água em abundância. Versículo 12. E os que procedem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador da brecha e restaurador de ruas para habitação. As pessoas que procedem de ti edificarão. Quem são as pessoas que procedem de ti? São teus filhos, são teus netos, teus tataranetos, que futuramente herdarão o jardim que o Senhor rega em ti. Herdarão bonanças. Essas pessoas serão vistas diante das outras, umas pessoas filhas de Deus, onde se dirá realmente essas pessoas são filhas de Deus. Elas edificarão. Esse edificar ruínas, amigos, é a desgraça saindo do meio deles. São as pessoas vendo eles crescendo, tanto em espírito e em santidade, como crescendo em abundância e fartura. Essas pessoas edificarão casas. São restaurador de brechas, de ruas para habitação. São pessoas nas quais terão, amigos, terão campos, terão casas. São pessoas bem-sucedidas na vida, por quê? Porque estão fazendo bem aquele que é o dono do ouro e da prata. Estão achando graça diante dos olhos de Deus, no qual pode te dar todas as coisas. E Deus não criou os seres humanos para serem pobres, mas para serem ricos e ao mesmo tempo humildes de coração, não se gloriando, não se achando melhor que o próximo. Você nasce rico, amigo, rico em saúde, em prosperidade, em bênçãos. Você é filho de Deus. Mas desde que você deixa o pecado entrar em ti, você é um desgraçado, um condenado, que requer, meu amigo, que requer urgentemente a graça de Jesus em sua vida. Versículo 13. Se evitares que o teu pé profane o sábado e deixares de cuidar dos teus negócios no meu santo dia, se chamares agradável o sábado e digno de honra o santo dia do Senhor, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando dos teus negócios, nem falando palavras vãs, então te alegrarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Foi a boca do Senhor que eu disse. Meus amigos, Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe em 6 dias. No 7º descansou. Mas a Bíblia diz que o Senhor não se cansa. Então Deus deu exemplo que o sábado tem que ser um dia para você descansar, relaxar, estar em família, estar na presença de Deus, não fazendo seus negócios como você faz em todos os dias. Todos os dias você vai a Deus em oração. Todos os dias você clama a Deus em suas orações, Deus te ouve. Mas no sábado você pode ter a oportunidade de estar presente com Deus, que Deus se faça presente em sua vida. Jesus Cristo morreu na sexta-feira, passou o sábado descansando e ressuscitou no domingo. Os santos de Jesus Cristo, de Deus no Novo Testamento, todos guardavam o sábado. O Senhor diz em várias passagens bíblicas que o sábado é um dia santo. E muitos querem guardar domingos, porque é lei de homem. Mas a lei de Deus é:
Lembra-te do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nada, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem o estrangeiro que se encontra dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez Deus o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe, e no 7º descansou. Meus amigos, se evitares de profanar o sábado de Deus, se deixar de cuidar dos teus negócios no meu santo dia, se disser que o sábado é bom, que é agradável, digno de honra, o santo dia do Senhor, se você honrar o sábado, deixando de seguir os teus caminhos, os teus negócios, não fazendo o que você faz na semana, no decorrer do dia a dia. E se você deixar de falar palavras vãs, palavras que não têm edificação nenhuma, que não agrada a Deus, se você deixar de fazer isso no dia do sábado, então você se alegrará em Deus. E Deus te fará cavalgar sobre as alturas da terra, te sustentará com a herança de Jacó. Foi a boca do Senhor que eu disse. Amigos, tira a falsidade do meio de você. Tira o dedo acusador de sua vida. Pare de difamar, de acusar, pare de se achar. Ajude ao próximo. Quando você se irar, pense 2 vezes antes de abrir a boca e acusar injustamente e falsamente. Faça a vontade de Deus. Ajude o próximo, seja caridoso. E Deus será contigo todos os dias de sua vida, ao acordar e ao dormir. Durma com Deus e acorde com Deus. Que o amor de nosso Jesus Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amigos. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima leitura, se o Senhor nos permitir.